Despertando a Consciência. Esse é o nosso canal, no qual estamos sempre trazendo para vocês um encontro de aprendizado, de meditação, de reflexão, para que a gente possa, de fato, conquistar a saúde. Eu estava vendo agora aqui uma referência de uma pessoa que é muito polêmica, mas que é polêmica porque as pessoas que têm sucesso e que são muito inteligentes acabam sempre gerando polêmicas. Então, é um médico famoso que ficou rico, né? Pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pela sua inteligência, pelo seu empreendedorismo, né? E as pessoas têm inveja, e aí começa a perseguir o camarada, enfim. Mas essa pessoa, que daqui a pouco eu vou citar o nome, ele estava dizendo hoje que ele tomava 4 vitaminas. Ele tem um vídeo dele que está aí no YouTube que diz assim: eu tomo essas 4 vitaminas e tenho 79 anos para não ficar velho. Bom, eu estou feliz da vida aqui porque eu vou dizer para vocês com toda a sinceridade, eu já passei dos 79 há algum tempo. Já estou indo para 85. E eu acho que eu não estou velho também não, sabia? Acho que não. E eu não tomo agora eu estou tomando, mas eu não tomava essas 4 vitaminas. Eu acho que a coisa mais importante que tem para a pessoa se sentir realizada, bem, feliz, alegre, não envelhecer precocemente, é o pensamento. A pessoa tem que ter um pensamento elevado e uma conduta que procure estar compatível com os seus pensamentos. Nem sempre a gente consegue manter essa conduta dentro daquilo que a gente pensa, mas a gente vai se esforçando por conseguir. Hoje é terça-feira, é dia de nós realizarmos a nossa oração para aqueles que estão doentes, para aqueles que desencarnaram precocemente, quer dizer, precocemente porque, para nós, né? Porque tem gente que desencarnou com muito menos idade e tem gente que desencarnou com muito mais idade do que nós estamos agora. Mas aqueles que nos antecederam nessa jornada da saída do corpo para se dirigindo à pátria espiritual. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa oração, começar com a oração, porque a oração nos equilibra, nos ajuda, nos cria um link com a espiritualidade superior, com Deus, e ajuda que o nosso trabalho se desenvolva de maneira satisfatória. Então nós vamos dizer assim: Senhor, nosso Deus, Pai de misericórdia e bondade, nós te rogamos, Senhor, nesse instante, pelos que estão sofrendo, pelos que estão doentes, pelos que estão passando por situações difíceis, passando por situações complexas, passando por dores excruciantes, com as quais não se adaptaram ainda, porque aprendemos, Senhor, ao longo desses anos todos, que a dor é necessária e que a dor não nos faz sofrer, mas que quando a gente luta contra a dor e não aceita e procura ficar numa situação de rebeldia, nós começamos a ter o sofrimento. Portanto, a dor é inexorável, mas o sofrimento é uma opção, é optativo, e a gente só encontra o sofrimento quando a gente não aceita a dor. Porque quando a gente aceita a dor é um chamado de atenção para que nós possamos mudar o nosso jeito de ser, nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir, sermos mais fraternos, mais cordatos,
mais amigo dos amigos, mais irmão de todas as criaturas. E essa posição de fraternidade, de amor ao próximo, vai nos levando sempre a um equilíbrio, apesar das dores, que muitas das vezes são terríveis, mas que passam quando a gente se transforma e modifica a sua vida. Então, se as pessoas entenderem que a dor, a doença, a situação é apenas um chamado de atenção para a retificação do rumo. E se as pessoas compreenderem isso, certamente elas encontrarão a saúde, encontrarão a recuperação da doença. Porque a cura verdadeira é a cura da alma, porque a doença é o desequilíbrio da alma, a desarmonia da alma. E a saúde é a harmonia da alma. Quando a alma está harmonizada, e estar harmonizado está exatamente dentro desse padrão, pensamento e comportamento estão ajustados entre si, não há doença que resista, mesmo as doenças ditas incuráveis, aquelas tão terríveis e tão temidas, cedem, desaparecem e a pessoa fica equilibrada porque ela já encontrou o caminho necessário e aquela situação de dor, aquela situação de mal-estar que ela estava sofrendo, vai fazer com que ela fique melhor no seu comportamento, nos seus pensamentos, e aí essas dores vão desaparecendo e a doença se cura. Então, porque a cura é a cura da alma. É preciso que a alma se cure. Porque se a alma não se curar, o corpo não pode se curar. A doença do corpo físico é resposta às nossas falências morais, espirituais, às nossas falências íntimas. À medida que nós formos nos acertando, aprendendo, modificando, melhorando, nós vamos ficar cada vez mais saudáveis. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. E que possamos também elevar os nossos pensamentos nesse momento para aqueles que já partiram desta vida, nos antecipando na grande jornada, na grande viagem que todos nós teremos que empreender um dia. Que eles possam ser iluminados e possam abrir os seus olhos espirituais para enxergarem os seus guias, os seus anjos protetores, os seus espíritos bondosos que os acompanham desde o nascimento até a desencarnação. Que eles possam encontrar essas criaturas bondosas que haverão de guiá-los e orientá-los nessa nova jornada. E que essa nova jornada possa ser bem aproveitada para que o crescimento continue não só aqui na Terra, mas também no plano espiritual. Que assim seja e que possamos elevar o nosso pensamento e pensar nos nossos amigos, nossos parentes, nossos conhecidos que já partiram, para que eles possam receber a bênção, receber o bafejo da suavidade, do amor com o qual estamos relembrando deles, para que eles possam se sentir com a sua alma tonificada, com a sua alma apaziguada nessa nova jornada. Que assim seja, graças a Deus. Aí está, meus amigos, fizemos a nossa oração, que é a oração de toda terça-feira, e nós estamos estudando, ainda estamos estudando as 10 leis que servem para nos dar a felicidade, segundo o grande neurocientista, psiquiatra, um homem inteligente, Augusto Cury. Né? Augusto Cury escreveu um livro no qual ele trata de 10 leis para ser feliz e conquistar a saúde. Né? A pessoa que fica feliz fica saudável, a pessoa que é saudável é feliz. A felicidade e a saúde são duas situações que estão muito imbricadas, estão muito relacionadas. Então,
Nós estamos falando da segunda lei. A segunda lei é que ele fala que a primeira é contemplar, né, o belo, contemplar o meio ambiente, a natureza, etc. E a segunda lei é o sono reparador, o sono do corpo, que quem dorme é o corpo físico dorme. A alma não dorme, a alma trabalha o tempo inteiro. Então, estávamos estudando na vez passada, na terça-feira passada, e vamos concluir hoje, estávamos estudando o sono e nós falamos da melatonina, que é uma substância gerada pela glândula pineal e que ela amortece os sentidos para que a pessoa possa desligar na hora do sono e possa ter um sono reparador, né? Então, nós estávamos vimos várias ações, vimos como é que ela se forma, falamos do ciclo circadiano, que é o ciclo do claro e escuro, como que essa glândula que está lá no meio da nossa cabeça funciona baseada, né, na obscuridade. Quer dizer, se você vai dormir e tem luzes acesas no seu quarto, mesmo que seja uma luzinha de uma TV, de um tablet, de um celular, qualquer luzinha vai atrapalhar a liberação da melatonina, porque a melatonina precisa da obscuridade completa. Então, nós estávamos estudando isso e nós estávamos vendo as ações pleiotrópicas, quer dizer, são diversas ações que ela tem. E a gente viu, por último, eu vou recordar agora aqui, pedir para o Carlos colocar aí, a última dessas telas que a gente mostrou da vez passada, para a gente, a partir daí, começar a fazer o estudo hoje. Vamos ver algumas substâncias que são usadas para tratar a insônia. Então, nós temos aqui a melatonina, ações pleiotrópicas, o estudo duplo cego controlado por placebo, que foi realizado em 60 pacientes com câncer no reto. Olha só, eles receberam 20 miligramas de melatonina por dia durante 28 dias de placebo. Então, as amostras de sangue foram coletadas antes da administração da melatonina no primeiro e também no 28º dia. Os pacientes tratados com melatonina apresentaram redução da população de plaquetas, leucócitos, linfócitos e neutrófilos induzida pela radioterapia. Quer dizer, a pessoa estava tomando radioterapia e estava tendo os efeitos colaterais. E a melatonina ajudou muito essas criaturas a não terem essas situações. Então, a conclusão é que a melatonina pode prevenir ou minimizar os efeitos desfavoráveis da radioterapia nas reduções da contagem de células sanguíneas, atenuando a influência adversa da radiação. E provavelmente através da estimulação do potencial antioxidante celular. Então, provavelmente é isso. Então, está aqui a referência, né, que está publicada, né, PMD e tal, vocês podem aí consultar, está aí na tela, né? Quem quiser pode consultar essa referência. Então, nós vamos dar sequência e vamos ver algumas substâncias que a gente pode usar para combater o efeito maléfico da insônia, porque nós já vimos que 30% das criaturas sofrem de insônia, 30% da população mundial. São centenas de milhões de pessoas que têm interrupção do sono ou que não conseguem dormir. Essa semana mesmo eu atendi umas 2 pessoas, agora hoje estamos na terça-feira, já começando a semana, 2 pessoas que me relataram que elas não dormem à noite, não conseguem dormir, né? E sentem sono durante o dia, mas como tem que trabalhar, tem que atividade, não conseguem dormir de dia também. Então, essas pessoas precisam de um tratamento, porque a inibição do sono, a insônia, ela é adoecedora, ela gera ao longo do tempo doença. A gente já fez até aqui referência de que se acredita
que a incidência de doenças de Alzheimer é muito maior em pessoas que não dormem ou que dormem muito, né? Então, essa referência é muito importante. Vamos passar o seguinte, Carlos, para a gente ver o que a gente pode ter como substâncias que possam ajudar as criaturas, né? Nós temos, por exemplo, a Passiflora incarnata, né? Vocês sabem que a passiflora tem sido amplamente utilizada para tratar a ansiedade desde a antiguidade. Um remédio natural e que tem a principal utilização é como calmante, como antidepressivo, é usado para insônia, porque tem a melhora da qualidade da vida da pessoa, tem ação anti-inflamatória, tem ação analgésica e no tratamento dos sintomas da menopausa. Muito importante essa substância, né? Passiflora incarnata. As indicações é para a pessoa tomar uma cápsula manipulada, de preferência uma boa farmácia de manipulação, com 600 miligramas, e totaliza de 600 a 1.200 miligramas por dia, via oral, porque a pessoa toma 2 vezes por dia, de 12 em 12 horas. A pessoa também pode usar a folha seca, que é equivalente a 3 gramas, colocada em água, né, quantidade de água, 150 ml. 150 ml é um copinho médio, né? Aí prepara uma infusão, um chazinho, né? Para tomar 150 ml daquela infusão, 10 a 15 minutos após o preparo, 2 a 4 vezes por dia. A pessoa tem que preparar, esperar 15 minutos, aquilo esfriar e tal, aí coa direitinho e bebe logo, não pode guardar para beber depois. Existe contraindicação, porque não pode ser usado em conjunto com medicamentos sedativos, né? Remédios usados para deprimir o sistema nervoso central, não pode ser usado em crianças bebezinho e não pode ser usado por gestante. Então, essas são as contraindicações. Então, essa é uma substância muito comum. A maioria de vocês provavelmente conhece isso, já ouviu falar, porque isso aí faz parte do nosso imaginário, né? Então, há estudos em animais, né, que mostram que a passiflora incarnata pode ser considerada um indutor do sono, né? Pode funcionar como um ajudante da nossa melatonina, né? Pode passar outro. Tá? Então, existe um trabalho que em inglês está aqui, que é sleep inducing, indução do sono, efeito ao passiflora incarnata. Efeito da passiflora incarnata, o extrato por uma simples e repetida administração oral em animais roedores. Quer dizer, foi feita uma experiência em animais. Hoje não se faz mais experiência em animais, mas isso aqui é do ano de 2019, quer dizer, não é tão velho assim, né? E tem aqui efeito medicinal das plantas, Passiflora incarnata, sobre o sono, que é um outro trabalho de um sujeito chamado Frutuoso Ávola Guerreiro e Graciela Mexicano Medina, né? Está publicado, não sei também aonde, né? Tem uma licença de informação aqui que eu não sei qual é exatamente, mas é um trabalho também científico, uma pesquisa que foi feita em 2017, julho de 2017. A revista Step Science, de 2017, de julho e setembro, o volume 10, página 96 a 100. Então, essa também uma referência,
sobre a passiflora reencarnada. Pode passar outra, por favor? Então, nós vamos ver que nós temos outras substâncias, como, por exemplo, a própria, ainda a passiflora reencarnata, aí, né? Um estudo com double blind, né? Quer dizer, double blind quer dizer duplo cego, né? Com controle por placebo, uma investigação dos efeitos da passiflora reencarnata, né? Passion flower. A passiflora vocês sabem que é do maracujá, né? Maracujá. A fruta da paixão, que é o maracujá. Então, é um chá de ervas que pode melhorar a qualidade do sono subjetivamente. Esse é também um estudo duplo cego, com 110 participantes, que tomaram essa coisa aí junto com o placebo durante 2 semanas, né? Esse estudo, teve outro estudo com 40 participantes, que tinham insônia. Eles foram randomizados para receber uma xícara do chá de passiflora ou placebo durante 7 dias. Então, e aí compara, né? Que quem tomou placebo não vai fazer efeito nenhum, vai fazer um efeito só do efeito placebo. Que existe o efeito placebo também, né? Depois um dia a gente vai falar sobre isso. Então, as medidas do diário do sono revelaram que a qualidade do sono foi significantemente melhor para as pessoas que tomaram a passiflora, comparada com o placebo natural, né? O placebo, em geral, não deveria fazer efeito. Então, está aí o trabalho também, um estudo controlado, porque as pessoas fazem muita referência. Essas coisas naturais, não tem trabalho científico, não tem comprovação científica. Quem foi que disse isso, gente? Não tem a força que tem as pesquisas dos produtos químicos, dos grandes laboratórios. É verdade. Porque não tem dinheiro grosso envolvido nisso. E quando não tem dinheiro grosso, a coisa não desenvolve. É mais difícil. Mas existe pesquisa, sim, de menor tamanho, né? menos abrangente, com grupos menores de casos, mas existe. Então, os efeitos dessas substâncias são muito... Esse trabalho, por exemplo, foi feito com polissonografia, né? E foi anotado os parâmetros dos indivíduos com insônia e que estavam randomizados com um estudo controlado com placebo e viram que o efeito era positivo. Então, não se pode ficar negando, não tem trabalho científico. Tem trabalho científico, sim. Não com a magnitude da grande indústria, mas tem, sim, trabalhos que podem ser acreditados e que são feitos por pessoas que têm desinteresse, porque não é coisa para ninguém ganhar fortunas, ficar milionário, nada disso. São coisas para servir a humanidade, para que a humanidade tenha a condição de viver melhor. Então, a gente está vendo essas coisas aqui, e agora vamos ver erva cidreira. Vamos botar a erva cidreira aí, que é a Melissa officinalis. Então, o filósofo Avicena, ele usou a Melissa officinalis é o nome da erva cidreira, tá? Como um medicamento estimulante e antidepressivo há 1000 anos atrás. Olha que isso é velho, hein? 1000 anos atrás, o filósofo Avicena já tinha usado Melissa officinalis. E a indicação terapêutica é para cólica, flatulência, aquela pessoa fica cheia de gases, fica, né, soltando flatos, fica essa coisa, né? Ela é usado como calmante, tratamento da insônia, da ansiedade, não da ansiedade muito grande, mas da ansiedade leve, e quadros leves
de demência como estimulante da memória, né? Se toma 2 a 4 gramas, 2 a 4 gramas e 150 ml de água, também é um chá, um chazinho, né? Uma infusão, água filtrada, e pode-se tomar uma xícara 2 a 3 vezes por dia. O ideal desses chás é ser preparado na hora e ser consumido na hora. Tem contraindicação para quem tem hipotireoidismo. E o hipotireoidismo, minha gente, é muito relevante e muito recorrente. Eu estou descobrindo hipotireoidismo em pessoas que têm os exames dos hormônios, TSH, T3, T4, dentro da referência, mas que estão com insuficiência da glândula. E a gente tem um tratamento natural. Eu não vou falar aqui o que é, porque isso também para mim ainda está em estudo, eu estou estudando ainda. Mas existe um liofilizado que se prepara, que não é hormônio, que é natural e que corrige essa insuficiência. Porque a função da tireoide é manter a nossa condição de nós, que somos animais de sangue quente, com a temperatura elevada. Então, quando a gente acorda, a gente tem que estar com a temperatura pelo menos 36,6. Se você medir sua temperatura logo que você acorda de manhã, 5 dias seguidos, você vai ficar assustado. Você vai ver que vai encontrar um número enorme de pessoas que não chega a 36, 35, 35,5, 35,7, 36,2, 36,3. Aí quando você faz a média, não dá nem 36. Então, quer dizer, a tireoide não está fazendo uma das suas grandes funções, que é manter a temperatura corporal acima do nível de 36,5. Então, isso é característico da insuficiência da tireoide, mesmo com os exames normais, e é preciso repor, né? Então, tem um método que é para fazer isso. Eu não vou ainda apresentar aqui, porque eu ainda estou estudando esse assunto, mas já vi que isso funciona, inclusive para mim próprio, meu próprio caso. A minha temperatura de manhã é sempre abaixo de 36. E eu sinto, às vezes, um cansaço, que é provavelmente por falta de aquecimento do corpo, pela tireoide, que não está funcionando legal. Está funcionando, mas funciona com fraqueza, né? Então tem que ter cuidado com o hipotireoidismo. E usar com cuidado em pessoas com pressão muito baixa. Pessoas que têm pressão muito baixa, toma erva cidreira, fica com a pressão mais baixa ainda. Então não é uma coisa muito razoável. A gente tem que ter cuidado. E tem que ter um médico, né, gente? Isso aqui, a gente, né? Tem vários estudos, né, com a Melissa Oficinalis, que mostra que melhora a qualidade de vida na menopausa, os distúrbios do sono também melhoram, sendo melhor que alguns remédios, como o citalopram, que é um remédio químico que a gente usa para tratar a insônia. Mas que a Melissa Officinalis, a erva cidreira, tem funcionado melhor do que essa. Pode passar outra aí. E a gente vai seguir ainda com a erva cidreira. Pode passar o seguinte, por favor. Né? Então, a erva cidreira é muito importante. Vocês vejam que ela, 1000 anos de prática de uso desse remédio. Quer dizer, o remédio que fica muito velho, muito antigo, é porque é muito bom. Eu me lembro que quando eu comecei a tratar a doença pulmonar, eu era pneumologista, né? Eu já tive várias especialidades. Aliás, eu tenho muitas especialidades. Mas uma das minhas especialidades, que era pneumologia, como eu comecei a minha vida acadêmica, a minha vida profissional, né, na área da saúde, da medicina, eu usava teofilina. Aí fui estudar teofilina, gente, mas teofilina é um remédio muito antigo.
E um remédio que chama-se teofilina só pode ser muito bom. Porque teo é Deus, teo quer dizer Deus. Filos quer dizer amigo. Quer dizer, o remédio que é amigo de Deus pode ser muito bom. E eu me lembro que a gente usava remédios naquele tempo, os remédios que ajudavam o pulmão, não faziam muito bem para o coração. Os remédios que tomavam para o coração não faziam muito bem para o pulmão. E pulmão e coração trabalham muito juntos, eles são como se fossem duas balanças que vão se alternando. Então, não dá para um brigar com o outro, eles têm que trabalhar junto. E a teofilina, ela era boa para o pulmão e era boa para o coração. Que maravilha! Então era o remédio ideal. Mas, como o efeito tóxico dela é muito próximo do efeito terapêutico, ela foi abandonada, não se usa muito pouco. Hoje nos Estados Unidos ainda se usa teofilina, eu gosto muito, mas aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos preparações confiáveis dessa substância. Vamos ver agora lavanda, que é Lavandula angustifolia, né? que é uma flor, né? Essa flor, ela tem uma longa história de uso tradicional, sendo comumente utilizada por os efeitos que são relaxantes, também usado para tratar insônia. O óleo essencial que se tira da lavanda possui uma ampla gama de efeitos biológicos. As pessoas que trabalham com aromaterapia gostam muito de usar isso. Eu tenho uma amiga minha amiga, foi minha cliente, e que é uma especialista em aromaterapia, trabalha com isso. Eu vou depois pegar umas aulas com ela, porque ela é muito competente nesse campo e tem ajudado muita gente, porque essa lavanda, ela tem indicação como sedativo, não um sedativo forte, um sedativo suave, combatendo a ansiedade, o estresse, a insônia, além de aliviar a dor. Serve também para dor, né? A posologia do óleo essencial, a dose oral, é de 80 miligramas uma vez por dia. E é considerada uma dose segura, porque oferece risco mínimo de toxicidade. Não é uma substância que tenha facilidade de produzir toxicidade. Então, há trabalhos de 2023 mostrando o efeito dessa lavanda, Lavandula angustifolia, que é essa flor maravilhosa que tem um óleo essencial maravilhoso também, que é usado em aromaterapia e pode ser usado também para tratamento através da via oral, né? A ingestão do óleo essencial da lavandula ou da lavanda, né? Pode ajudar a pessoa a relaxar, a ficar mais tranquila e a ter um sono melhor. Então, vamos adiante, ver mais alguns outros elementos, né? Essa lavandula tem estudos em 67 idosos que fizeram uso de aromaterapia com lavanda por 4 semanas. Os níveis de melatonina no sono aumentaram. Quer dizer, a lavanda, ela tem influência na liberação da melatonina endógena, quer dizer, a melatonina natural da pessoa é liberada. Quando a pessoa vai ficando idosa, a tendência dela é não liberar tanta melatonina como uma pessoa mais jovem. Então, um tratamento dessa, uma intervenção dessa, com aromaterapia, pode ser benéfica para liberar melatonina. E tem um trabalho que mostrando o efeito da aromaterapia com a lavanda, né? No soro, produzindo aumento dos níveis da melatonina no soro do sangue das pessoas, o que é uma coisa muito desejável, muito gratificante esse efeito, né? Vamos ver outro aí. Então,
Tem aqui vários trabalhos, todos em inglês, né? Por inalação, tudo com a aromaterapia. Vocês vejam que higiene do sono feita com, 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 com essa substância, com essa lavanda, a lavandula angustifolia, que é a lavanda, né? Então nós vemos aqui trabalhos randomizados com controle, efeitos por aromaterapia, produzindo a diminuição da ansiedade e enfermeiras. Você sabe que os enfermeiros, o pessoal que trabalha na área de saúde, eles vivem tomando medicação para dormir, porque trabalham à noite às vezes, e às vezes tem umas horinhas que eles param para descansar um pouco. Se ele não aproveitar para dormir, vamos dizer 1 hora, 2 horas, que é o tempo que eles param para descansar, eles perdem aquele tempo. Tem que sair do trabalho, entrar no local onde vai descansar, lá no sarcófago, né? Lugar onde... O sarcófago é o lugar onde as aeromoças se deitam durante os voos intercontinentais para descansar também. E tem que dormir, aproveitar para tirar um soninho, tirar uma soneca lá. Mas se a pessoa tem dificuldade para conciliar o sono, quando ela começar a dormir, está na hora dela levantar, porque o tempo é curto demais. Então, as pessoas ficam... Muito dessas criaturas, dessas pessoas que trabalham na saúde, eu tenho pessoas da família que vivem me pedindo receita de determinados produtos, eu não vou citar aqui quais são, para comprar o produto, para tomar na hora que vai descansar, para poder dormir. Gente, eu tenho que encontrar uma outra maneira da pessoa controlar isso. Eu me lembro, quando eu era muito jovem, que quando eu trabalhava muitas horas, 14, 16, às vezes 18 horas seguidas, e não podia, tinha que parar para dormir um pouquinho. Eu chegava no meu consultório à tarde, 3 horas da tarde, entrava pela uma porta lateral que ninguém me via, e eu dizia para a secretária: segura aí a turma aí que eu vou tirar 5 minutos de sono. E deitava e pum, dormia 5 minutos. Levantava, ia no banheiro, lavava o rosto, novo, completamente renovado. Aliás, até hoje, quando eu tiro um cochilo à tarde, para mim é revigorante, é uma coisa maravilhosa. Mas é preciso que a pessoa tenha controle sobre o seu sono. Nesse aspecto, eu sempre tive. Agora, com mais idade, tenho mais dificuldade. Mas eu conheci um amigo meu que ele dormia até em pé. Eles relaxavam assim, 5 minutos antes de sair. Ele encostava na parede assim e dormia mesmo. Podia sacudir ele, estava dormindo, encostado na parede, não caía. Aí acordava, 4, 5 minutos depois: vamos embora, tá tudo bem, tô forte de novo, tá tudo... Vamos trabalhar. E aí, pronto, e aí pegava mais 4, 5, 6 horas de trabalho seguido. Quer dizer, o sono é, de fato, muito necessário e importante na vida das criaturas. As pessoas precisam desse material, dessa condição, porque não tem jeito. Isso aí é uma coisa. Então, nós vamos agora passar para a camomila, né? Vamos para a camomila. Camomila ou matricária camomila, ou chamomila, ou camomila, não sei como é que se diz isso. Então, é uma das ervas medicinais também muito antigas. Todas essas coisas que eu estou falando aqui são muito antigas, são usadas há muito tempo. Só que não tinha, no passado, não tinha a metodologia para estudo, para fazer a comprovação. Sabia-se que fazia efeito e tal, mas eu estou até com um livro aqui antigo que eu tenho, que eu já tenho há muito tempo, porque eu nunca tive a curiosidade, tive já a curiosidade, mas achei que não era a hora. E agora parece que é a hora que eu vou ler, porque fala só do efeito das plantas, né? O efeito das ervas, o efeito a medicina com essa coisa natural, que eu estou querendo agora implementar, sem abandonar a medicina clássica, que a gente precisa dar antibiótico,
dá anti-inflamatório. A gente precisa dos remédios, né? Antialérgico. Não tem como fugir disso, mas não pode ficar dependente disso a vida toda. O remédio não existe para ficar alimentando a pessoa a vida inteira. O remédio é para dar um tempo para a pessoa, para ela se recuperar. Ela recupera e aí com a sua própria força íntima, interior, a vontade, o pensamento elevado, pensamento espiritualizado, a pessoa vai se curando, vai se tratando e vai se tornando melhor cada vez. Então, a camomila é uma indicação para cólicas intestinais, né? Para processos inflamatórios na boca, na gengiva, quadros leves de ansiedade, para insônia e calmante suave também, né? Pode tomar um chazinho de 3 gramas em 150 ml de água quente para tomar uma xícara 3 a 4 vezes por dia. O risco desse remédio é fazer interação com os remédios que atuam na agregação plaquetária, né? E aumenta o risco de hemorragia, quer dizer, ela impede um pouco ele leva à hemorragia, ou seja, a coagulação, o processo de coagulação sofre interferência da camomila. Pessoas que tomam remédio para não coagular, por exemplo, pessoas que tiveram infarto, pessoas que foram operados de válvula cardíaca, que são obrigados a tomar remédios para manter a coagulação baixa do sangue, deve evitar tomar essa camomila. Tem que ter cuidado com isso. Às vezes que o negócio é natural, é erva, é não sei o quê, mas não é inócuo, não, né? Tem estudos clínicos mostrando que a administração pela boca, né? Passa outra aí. Estudos clínicos mostram que a administração do extrato de camomila, 200 a 400 miligramas, 2 vezes por dia, durante 4 semanas, pode melhorar significativamente a qualidade do sono em pessoas idosas. Os idosos são aqueles que mais sofrem problema da insônia. Além disso, em pessoas puérperas, puérpera é a mulher que teve o bebê, né? A mulher que pariu. Então, essa mulher que teve o bebê, o consumo do chá de camomila por um período de 2 semanas resultou numa melhora dos sintomas de depressão e melhora do sono, porque é aquela situação chamada de depressão pós-parto, né? Isso que leva à insônia também. Então, tem vários trabalhos aqui, eu não vou perder tempo com eles, mas se alguém depois tiver interesse, pode me chamar no WhatsApp, que eu passo essas referências para a pessoa estudar, se a pessoa quiser ter esse trabalho. Eu não tenho os trabalhos, mas eu sei quem tem e posso encaminhar. Tem aqui, olha, The Effects of Chamomile Extract on Sleep Quality Among Elderly People, a Clinical Trial. Aqui, o efeito da camomila, do extrato de camomila, na qualidade do sono entre as pessoas idosas, um estudo clínico, uma pesquisa clínica. Então, tem pesquisa clínica, clinical trial, pesquisa clínica, várias pesquisas mostrando, né, efeitos da intervenção sobre com a bebida de camomila, chá de camomila, sobre o sono, a qualidade do sono, e sobre depressão, em pessoas que têm distúrbio do sono, especialmente pós-natal. A mulher que puérpera, a mulher que concebeu, que deu à luz, que fica às vezes ansiosa porque tem o bebê, tem que amamentar de madrugada, a mulher não consegue dormir, como é que ela vai dormir? Bebê, ficar com medo que o bebê pode parar de respirar, essas pessoas são meio neuróticas, todos nós somos meio neuróticos, né? Meio muito. Então, são estudos randomizados, controlados, coisa muito séria, muito bem feita.
Pode passar outro, Carlão, passa aí que vai. Então, nós vamos agora para uma substância que eu chamo a atenção de vocês, que não é uma substância muito fácil de usar, não. Ela foi usada como medicamento fisioterápico, é a cava-cava. É o chamado Piper metisticum, cava-cava. Cava-cava é muito bom, mas cava-cava tem que ter cuidado. Ela tem muitos constituintes ativos e serve para estados leves de ansiedade, insônia, etc., né? Vou tirar aqui, apareceu uma coisa aqui que está me atrapalhando. Então, a gente tem, pode ser usado por 8 semanas, pode ser uma posologia de 200 miligramas por dia, pode ser uma cápsula de 200 miligramas tomada por via oral, uma vez por dia, né? Mas tem que ter cuidado, porque precisa de acompanhamento médico, porque a cava-cava é danada para dar intoxicação do fígado, intoxicação hepática. Tem vários casos relatados de toxidez hepática com cava-cava. Então, cava-cava não é uma coisa fácil de ser usada e a gente tem que ter cuidado, porque enquanto indicação na gravidez, na lactação para menores de 12 anos, para pacientes com afecção hepática, ou pessoas que usam acetaminofém, que usam estatina, né? Estatina são esses remédios que os médicos receitam para baixar colesterol. Isoniazida, que é um remédio para tratar tuberculose, né? Metotrexato, que é uma substância para, vamos dizer assim, bloquear o crescimento das células, é muito utilizado. Eu já participei de estudos com metatrexato e eu tenho pavor de metatrexato. Eu acho que metatrexato não devia nem a gente usar mais, mas tudo bem. Tá? Ainda se usa, muita gente por aí não. E tem um estudo clínico, pode passar outro, multicêntrico, randomizado, duplo cego, com 61 pacientes com distúrbio do sono, que estão associados a estado de ansiedade, que receberam dose de 200 miligramas de cava-cava ou placebo. Esses pacientes foram tratados com cava-cava e apresentaram melhora na qualidade do sono, melhor efeito recuperativo do sono em comparação com o grupo placebo. A gente não precisa usar esse cava-cava, porque um remédio que tem risco de intoxicação hepática, é melhor a gente usar os outros que não têm, outras substâncias que não têm esse risco, né? Esse risco aí, né? Vamos então, vimos que a revisão sistemática conclui que cava-cava é uma opção de tratamento de curto prazo. Pode ser atraente para pacientes com transtorno de ansiedade. O tratamento de curto prazo, até 8 semanas, porque eventos adversos demonstram ser igual aos do placebo. Então é preciso ter cuidado. E vamos encerrar o mulungu, que é Erythrina espécie. Né? Mulungu a gente usa aqui em casa. Tem gente que usa isso aqui. Minha mulher gosta muito disso e é muito bom. Eu já receitei para vários clientes meus e faz um excelente efeito. É também usado como chá, né? Ele é encontrado no Brasil e apreciado por suas flores vermelhas ou avermelhadas, né? Rica em alcaloides com propriedades farmacológicas, a indicação de uso é para quadros leves de ansiedade, insônia e como calmante suave. Pega-se a casca, né? A decocção e de 4 a 6 gramas em 150 ml de água, né? Faz-se uma xícara de chá e se toma 3 vezes por dia. O ideal é preparar na hora e tomar, porque espera 15 minutos e toma. Para cada vez que for a tomar, tem que preparar um novo, né?
não dá para preparar uma quantidade de ficar tomando, né? Não faz efeito direito, né? Então, tem um efeito semelhante ao diazepam. Olha só, quer dizer, a pessoa que comanda o diazepam, a contraindicação é para gestante, lactente, para menores de 18 anos, devido à falta de dados de segurança, que a gente ainda não tem isso direitinho. Então, tem um trabalho de 2007, de Falcino, 2007, e Vasconcelos. E o trabalho que eu faço, que foi esse trabalho, tem a impressão que foi feito na Universidade de São Paulo, na USP. Então, a gente aqui pode encerrar essa apresentação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A gente já tem aqui algumas coisas, mas tudo é Mulungu. A gente já viu que esse é muito bom. E ficou faltando ver a valeriana, né? Tem a meta-análise. Meta-análise é um estudo que pega vários trabalhos, né? 60 trabalhos que foram, assim, valeriana tem vários trabalhos que foram 60 estudos, né? 6.894 indivíduos, e concluiu que valeriana parece ser uma erva segura e eficaz para promover o sono e prevenir distúrbios associados. Eu tenho usado uma associação de algumas dessas ervas, né? Existem já produtos fabricados pela indústria, não é muito fácil de achar. Aí tem, por exemplo, um medicamento, que eu não estou aqui prescrevendo nada para ninguém, tá? Isso aí cada pessoa tem que tomar um remédio de acordo com seu médico, tá? Mas você tem um remédio chamado Ansiodorum. O Ansiodorum tem dado um efeito muito bom. E é um remédio que é vendido na farmácia sem receita médica. A pessoa pode chegar lá e comprar e tomar. Não tem problema nenhum. Não tem contraindicação, as doses são baixas e a pessoa pode se beneficiar. E a gente vai terminar com o último, que é o lúpulo. Certa vez eu estava falando sobre lúpulo, que é o Humulus lupulus. O lúpulo é o que tem na cerveja, né? Lúpulo, malte, cevada, não sei o quê, né? Então, lúpulo, estudos mostram que preparações de lúpulo valeriana são uma alternativa sensata para o tratamento de distúrbios do sono, sendo equivalente a benzodiazepínico. O que é benzodiazepínico? O diazepam, né? Ou qualquer outro dessa família aí, né? Chamado benzodiazepínicos, em relação à qualidade do sono, aptidão física e qualidade de vida. Então, você pode usar isso. Aí uma pessoa diz assim, mas a gente podia tomar então uma cervejinha, né? Não tem nada a tomar cervejinha. É tomar o lúpulo, a dose está descrita aí, mais ou menos é uma dose alta, eu não vou dizer a dose qual é, mas ela é comparada a esse benzodiazepínico e pode ser usado para insônia primária, né? A eficácia é muito parecida com os benzodiazepínicos, né? Lexotan, diazepam, essa família toda aí. Então, essa foi a nossa apresentação de hoje. Nós voltamos agora aqui para a tela, aqui para a gente conversar um pouquinho. E eu diria para vocês que a melhor defesa é o ataque, né? Então, se você não quer ter insônia, se trata, vai tomar remedinho. Natural, por exemplo, melatonina. Melatonina não é remédio, é um alimento. Tomar 2 gotinhas de melatonina, a dose basal, à noite antes de dormir, né? Pode também melhorar a qualidade do sono tomando um aminoácido essencial, que é o triptofano. Eu tomo todo dia triptofano,
Triptofano ajuda muito o sono, ajuda a qualidade, o sono. Você tem um sono aqui. Eu expliquei aqui sobre as fases do sono: sono REM, sono não REM, sono com rápido movimento dos olhos, sem movimento rápido dos olhos. Falei de tudo isso aqui, não falei? Então o triptofano ajuda a você a ter um sono mais aprofundado e o movimento rápido dos olhos ser mais eficiente. Então, eu agradeço muito vocês terem me tolerado até aqui. Eu fico muito grato a vocês de terem estado comigo, né, aqui até agora. E eu estou vendo aqui que tem a Janete está conosco. Janete, há quanto tempo que eu não vejo você aqui, Janete? Né? A Eleni está falando que a Cidreira, ela é uma bruxa danada, ela vive fazendo esse negócio. Minha mãe fazia uso do chá da erva cedreira, está falando aqui. A Neide Ferreira, boa noite, Neide. Bom dia, né, Neide? Neide está no Japão, despertando a consciência. Neide Ferreira. Para mim, bom dia, é isso mesmo. Então, lavanda, ótimo para usar uma gota no travesseiro para dormir. Aí, tá, já estão receitando aqui, tá vendo só? Maria das Graças, faço chá de erva cidreira e capim santo todos os dias. Aí, tá vendo só? As pessoas já têm esse habitual. Mas antes, gente, vocês não tinham a beleza que é o estudo científico que hoje já tem. Agora eu estou passando para vocês, né? Sal de Mulungu, a Lê gosta muito. Eu falei aqui, eu citei isso. Né? A Zélia também está falando aqui, gratidão. O que eu estou passando para vocês aqui, meus irmãos, meus amigos, é uma coisa para que vocês aprendam a saber que existe possibilidade de se tratar sem precisar tomar remédio químico, né? Tá aqui a Vera Lúcia também aqui conosco. Oi, Vera Lúcia, boa noite. Vera Lúcia, a Elane também está aí conosco. A Sinara está aí conosco também. Olá, Sinara. Então, temos aí uma pleiade de pessoas. Maria Nazaré, Maria Nazaré. Maria Nazaré também está conosco aí. Espero que vocês tenham aprendido essas coisas aí e aproveitem bastante. Oi, Márcia, hoje não tenho visto você, hoje eu estou vendo você aí. Tá tudo bem com você? Muito prazer de te ver aí. Muito bem. A Janete também já não vinha há algum tempo, agora hoje ela está aí conosco. Muito obrigado. Obrigado a vocês por tudo, por estarem comigo, por terem acompanhado aqui. Espero que vocês aproveitem. Sejam bem-vindos e que Deus proteja e ampare cada um de nós. Que assim seja. Né? Boa noite. Bom dia para Neide lá no Japão. Né? E o nosso companheiro aí, não tenho visto ele. Né? Nossa. Muito bem, mas a gente tem que saber que as pessoas às vezes estão ocupadas com outras atividades. Deus nos proteja e nos ampare, que assim seja. Boa noite a todos.